Hello, beautiful people! E aí, hoje eu estou aqui, ó, toda de batom. Resolvi voltar, né, com uma carinha melhor para vocês, cabelos cada vez mais encaracolados, né? E assim que fica o cabelo quando você dorme, o cabelo molhado sem pentear, porque sou dessas, tá? Essa aula aqui é uma aula que não estava no script, ela foi completamente inspirada por uma troca que eu tive com uma das meninas aqui, Dani. Obrigada pela oportunidade de trazer essas informações aqui também, tá? Então, um beijo especial para você que, sem querer, fez com que essa aula existisse. Eu nem sabia que isso ia acontecer, mas estou te contando agora. Essa aula está existindo por causa da nossa conversa. É, por que eu trouxe essa aula aqui, né? Essa aula é uma aula de preparação para aquelas mães e pais também, por que não, né? Mas para aquelas pessoas, né, que têm os seus filhos, especialmente os filhos pequenos, e que vão viajar e ainda não conseguiram lidar, né, com essa novidade aí. Como que é a gente viajar a trabalho, viajar para a Disney, que é o lugar onde, em teoria, a gente sempre deveria ir acompanhado dos nossos pimpolhos. E como que a gente vai para lá e deixa eles aqui, né? Como que a gente lida com a emoção deles, sabendo que a gente vai e eles vão ficar? Enfim, como que a gente prepara a criançada para esse momento, né? E como que a gente prepara o nosso coração de mãe e de pai também, caso você seja pai, esteja aqui também. É, é natural que eu fale para mães, tá? Porque eu sou mãe, a maioria dos alunos aqui são, mas todos são bem-vindos aqui. E se você não é mãe nem pai, mas tem alguém que está passando por essa situação, fique à vontade para comentar sobre isso também, tá? Então, como que a gente faz essa preparação? Porque eu sei que esse momento de a primeira vez que a gente vai viajar sem as nossas crias, né, sem os nossos pimpolhos lá para Orlando, especialmente porque a gente está indo a trabalho, é uma outra pegada, uma outra viagem, uma outra responsabilidade, tudo isso mexe um pouco com a nossa estrutura, né? E aí, pensando nisso, eu falei, nossa, eu acho que é legal trazer isso aqui para o curso, né? É legal contar um pouquinho da minha experiência pessoal de novo, essa é puramente a minha experiência, o que funciona para mim, tá? Não sou pedagoga, não sou professora, não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou educadora, não venho dessa escola, tá, gente? Só estou aqui abrindo meu coração de mãe que tem uma filha que chora quando eu viajo, né? Então, vim aqui contar a minha experiência. Como é que a gente prepara e se prepara para esse momento de vou viajar para a Disney e não vou levar você, né, criança ou crianças. Então eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com a Rafa, tá? A princípio, quando eu viajei a primeira vez depois que a Rafa nasceu, ela tinha quase 2 aninhos. Ela ia fazer 2 aninhos, quando eu voltasse, né. Na realidade ela ia fazer 3, foi isso, ela ia fazer 3. Ela estava com 2 para 3, mas ela era muito pitiquinha, ela ainda não entendia muitas coisas, então assim, ela sabia que a mamãe ia viajar, mas ela ainda estava naquela fase de ficar muito com a avó, né. O meu marido tirou férias para ficar com ela ficou o tempo todo brincando com a prima que também estava de férias, então foi uma situação assim que facilitou muito para mim, né? E para ela também, porque ela ainda não tinha muito aquela noção do tempo, sabe? Aquela noção do quantos dias faltam para minha mãe chegar, né? Então, às vezes ela perguntava da mamãe, mas como ela estava tendo todas as necessidades dela supridas ali, e ela ainda era muito pitiquinha, então ela não entendia muito. Então, para mim, essa viagem foi muito mais marcante para mim do que para ela, né. Aconteceu que eu senti muito mais do que ela. Só que as crianças crescem, né, e quanto maiores, mais elas entendem, das coisas, mais elas têm a noção do tempo, mais elas têm a noção da ausência, mais elas têm a rotina estabelecida, e aí quando essa rotina muda, elas sentem muito mais, porque elas têm uma percepção muito mais aguçada das coisas, né. E aí, naturalmente, a Rafaela cresceu e eu continuei viajando, né, desde que eu voltei a viajar em 2018, eu continuei viajando sem parar, exceto pela pandemia, que aí todo mundo parou, né, mas eu continuei com esse ritmo de viajar pelo menos uma vez a cada 6 meses,
pra Disney, né. E aí o que que aconteceu? A Rafa foi crescendo e a gente teve, um desafio grande, porque a Rafa sempre foi muito apegada a mim, especificamente, né, e nós temos uma dinâmica aqui em casa que é muito voltada e focada para a família. Família é um dos maiores valores aqui, né, é um dos grandes valores que eu compartilho com o meu marido, né, eu tenho os meus valores, ele tem os dele, mas família é um que está no topo, assim, e a gente sempre vai fazer todas as nossas ações, movimentações voltadas para o bem da nossa família. E a gente gosta de estar em família, a gente gosta de estar no ninho, assim, quando vê eu, ele, a Rafa e a Polentuda, que inclusive está aqui do meu lado enquanto eu gravo essa aula. E aí quando vê a gente está tudo junto, amontoado no mesmo lugar, né, a gente tem um sofá grande e de repente está todo mundo junto no mesmo lado do sofá, assim, a gente tem isso. Então, se por um lado isso é muito maravilhoso, né, a gente tá sempre pertinho, assim, fazer as coisas muito em família, por outro lado, na hora que a gente se desgruda, a Rafa tem muito mais dificuldade de lidar com isso, porque a gente está sempre junto o tempo todo. Ela não é uma criança que foi criada, né, dormindo na casa dos outros, assim, ela raramente dorme na casa dos avós, né, então a gente tem essa dinâmica. É o nosso jeitão, né, como a gente vive, enfim, cada família tem a sua dinâmica. Mas isso dificultou um pouco o nosso lado, porque aí a Rafa sente muito mais quando eu viajo, né, assim como ela sente quando o Rafa viaja também. A diferença é que o Rafa viaja e volta no outro dia, 2 dias no máximo, eu volto dali a 15, 18 dias, né, e isso tem um peso diferente. E aí, a gente estava assim meio que sem saber como é que faz, né. E na época eu estava passando por um processo de mentoria, eu tinha uma terapeuta barra coach, né, que foi muito maravilhoso esse processo, e aí a Gi, que era a minha terapeuta coach na época, a gente estava falando sobre isso, né, e ela perguntou: "Como é que você vai comunicar a Rafa?" Eu falei: "Eu não sei, eu ainda não comuniquei, faltava uma semana para eu embarcar". Ela falou: "Você precisa falar com ela agora. Você não pode esperar. Ela tem o direito de saber, ela merece saber, né". E eu falei: "Mas será que não vai ser pior, né, aquela coisa da mãe querer proteger, eu vou fazer ela sofrer por antecipação, né, ela vai ficar ansiosa, então eu vou falar no dia que eu for e tal". E aí ela me colocou, né, diante de um exercício que foi muito positivo, que foi: "Vamos fazer uma coisa? Faz de conta que você vai ficar e o Rafael vai viajar, né, o seu marido vai viajar e no dia que ele vai viajar, ele pega as coisas dele e fala: 'Olha, tô indo para o aeroporto, vou ficar 15 dias fora, tá? Como você ia se sentir?'". Aí a ficha caiu, né, eu falei: "Nossa, realmente eu ia me sentir, sei lá, desrespeitada, desconsiderada, como assim você vai ficar 15 dias fora e só me avisa agora, né?". E ela falou: "Pois é, exatamente o que vai acontecer com a Rafa se você avisar ela em cima da hora, né". E aonde está a pegadinha aqui, né, aonde está o insight aqui? A gente tem uma tendência natural, tá, e não estou dizendo que isso está certo, pelo contrário, a gente precisa melhorar isso. A gente tem uma tendência natural a tratar, as emoções e os sentimentos e, enfim, a criança como um todo, como criança, né, como se ela importasse menos, como se ela tivesse um valor menor naquele momento. "Ah, isso é frescura. Ah, isso é mãe. Ah, isso é coisa de criança", né. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas que ainda existe, né, um movimento aí meio que natural de que o adulto é um adulto, então ele é respeitado como adulto. A criança é só uma criança, ela segue o fluxo e obedece, né. E não é bem assim. Quando ela me fez, ficar diante dessa situação, fazendo esse exercício, eu entendi que a minha filha, ela é um ser humano, ela é uma pessoa como eu, como o meu marido. A única diferença é que ela é uma pessoa pequena, ela é uma pessoa mais nova, né, mas ela é tão pessoa quanto eu e o Rafael, ela é tão ser humano que merece respeito, consideração quanto eu e o Rafael. E aí, aquele momento foi o momento em que eu entendi que eu precisava sim comunicar com antecedência a minha filha, porque ela merece essa consideração, ela merece esse ato de respeito, de, acima de tudo, ser humano para o outro ser humano, entende? E aí eu combinei então que eu contaria para a Rafa, mas que eu ia me preparar para fazer isso de um jeito que fosse leve para ela, né. Então o que que eu fiz? Faltava, sei lá, uma semana, faltava pouco tempo para embarcar, eu sentei com a Rafa e conversei. Falei: "Filha, mamãe vai viajar, faz parte do trabalho da mamãe, eu vou ficar tantos dias fora e tal", e aí fui explicando, né.
Uma coisa importante aqui que é, a criança ela não consegue assimilar as coisas tão facilmente, tão rapidamente quanto nós adultos. Por quê? Porque a referência da criança é muito menor, o repertório da criança é muito menor. Ela viajou menos, talvez nunca tenha viajado de avião, então para ela fica difícil imaginar como que é esse processo, né. Ela não entende talvez que a distância seja, grande o suficiente para você precisar passar um dia inteiro viajando de avião, né, para ela as coisas são mais rápidas. A criança nunca ficou num hotel ou já ficou, mas não é o mesmo, né. Enfim, a criança ela vai ter menos repertório e menos referência do que nós adultos que já vivemos muito mais e sabemos muito mais. Então o primeiro ponto é, eu precisava contextualizar isso para a Rafa. Como que eu fiz isso? Eu peguei imagens. Então eu peguei imagem, foto mesmo, né, peguei do computador, peguei no celular e eu mostrava: "Olha, mamãe vai entrar num avião, o avião é assim, ó", e aí mostrava o avião. Eu vou lá no aeroporto, vou entregar minha mala, vou entrar no avião, aí eu vou chegar num hotel, quer ver o hotel como é? Aí mostrava foto do hotel. Eu vou trabalhar, eu vou nesse lugar aqui, ó, nesse parque, eu vou encontrar o Mickey, é assim, assim, assim. Então eu fui mostrando para ela o que era aquilo, porque aí ela já começa a ter um pouco mais de base, né, para entender aonde eu vou estar, o que eu vou fazer, enfim. É óbvio que eu não detalhei o meu day by day para ela, né, não é isso, mas eu comecei a dar base para que ela tivesse subsídio de entender o que é uma viagem de avião, o que é um hotel, o que é o trabalho da mamãe. Então comecei a explicar aí, então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, que foi muito importante eu não pude, né, e foi muito legal isso ter acontecido, eu não pude simplesmente despejar todas as informações, né, despeja aí, ela que lide com isso, não, foi uma coisa que eu tive que ir fazendo num processo. Então um dia falamos da viagem, ela está sabendo, mamãe vai viajar. Ela teve a primeira reação dela que foi a que eu esperava, que é chorar, falar: "Vou morrer de saudade, você não pode ir", enfim, a reação de emoção, muita emoção, né. Deixa ela entender isso, deixa ela sentir isso, deixa ela processar isso na cabecinha dela. Depois, no outro dia: "Filha, você lembra que a mamãe falou que vai viajar? Então, a mamãe precisa arrumar a mala. Você me ajuda a escolher uma mala, né? Que mala você acha que a mamãe deve levar?" E aí eu peguei uma mala grande, uma mala pequena, peguei o que eu tinha aqui, falei: "Filha, o que que você acha? Essa mala é boa? Vamos ver, ó, bate na mala assim, vê se ela faz barulho e tal". Fui contextualizando. E aí eu trouxe a Rafaela para a realidade da mala. Ela entrou na mala, eu brinquei de carregar ela na mala, fechar a mala, abrir mala e tal. "Filha, o que que será que a mamãe tem que levar nessa mala, né?" E aí ela começou a me ajudar ali. Foi isso. Não fiquei falando: "Vou ficar com saudade. Ai, que eu vou fazer sem você?" Não, eu simplesmente coloquei ela no contexto de: "Estou pegando a minha mala". Deixa aí, ela processa aquela emoção, processa aquela informação. No outro dia, vou separar as minhas roupas. "Filha, ajuda a mamãe a separar o meu look para viagem. O que que você acha que eu devo levar? Esse tênis ou esse tênis? Essa meia ou essa meia?" E aí eu fiz ela participar daquele momento. Então ela foi entendendo que eu ia viajar e que eu ia levar as minhas roupas. Aí ela olhava assim: "Nossa mamãe, mas é muita roupa, né?" Eu falei: "Pois é filha, mamãe vai ficar muitos dias, né?" Ela começou a ter um pouco mais da noção de tempo. Em todos os dias ela chorava, mas cada dia ela chorava sabendo mais do que aconteceu. O choro não era uma coisa que eu tinha a opção de tirar dela. Eu não consigo controlar isso, né? Mas pelo menos ela está tendo a oportunidade de lidar com aquele sentimento ainda comigo. Então eu tinha condições de guiá-la nesse processo, né? De entender o que é o meu trabalho, por que que eu estou fazendo isso. No outro dia: "Filha, vamos, checar os documentos com a mamãe?" Eu peguei meu passaporte, mostrei, expliquei o que é, tá-tá-tá, e peguei fotos da viagem de novo. Então, do dia que eu contei até o dia que eu embarquei, ela participou de todos os processos. Todos os processos. Porque aí eu fiz com que ela estivesse ali inserida naquele contexto, isso foi facilitando um pouco a vida dela. E aí eu ia falando para ela: "Olha, o dia que a gente for viajar, você vai fazer tudo isso também, só que aí a gente vai fazer a sua mala, vai pegar o seu passaporte", né, e assim foi. Então essa foi a forma que eu encontrei de introduzir as informações para a Rafa entender aquilo, tá. Na primeira viagem foi um pouco mais emocional, né, da segunda para a terceira a coisa foi ficando um pouco mais fácil, porque aí ela já sabia da informação, ela já conhecia o processo, então ela já sabia: "Mãe, você não vai fazer sua mala? Mãe, você não vai pegar sua roupa?", né, ela já tinha vivido aquilo, então ela tinha referência. Aí uma coisa que eu percebi, tá, e essa é esse é um alerta, tá, isso é muito, muito, muito importante para vocês que estão passando por esse momento agora. A Rafa ela
chorava muito, né, a Rafa sempre foi mais emotiva naturalmente, ela é uma menina muito emotiva, ela é toda coração, assim, mas ela chorava bastante, né, "Ah, não vai, não vai, eu vou ficar triste e tal". Aí, qual foi o meu exercício aqui? Entender que minha viagem não pode ser um peso, a minha viagem tem que ser uma coisa que é importante para mim também, e ela precisa entender que o meu trabalho é importante. É necessário? É necessário. A gente faz porque a gente tem que ganhar dinheiro? Também. Mas se é uma coisa importante para mim, que eu gosto de fazer, ela precisa entender isso, tá? Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque ela não pode associar que o trabalho é uma coisa ruim. Se ela me vê fazendo a minha mala, me preparando para viajar a trabalho e sofrendo com aquilo, a primeira coisa que vai acontecer é, ela vai associar que eu trabalhar viajando é ruim, porque se eu estou sofrendo e estou chorando é porque aquilo não deve ser bom. Então eu também não vou querer viajar trabalhando, eu também não vou querer passar por isso e automaticamente eu estou dando um exemplo de que trabalhar fazendo isso é ruim, tá? Então eu não posso permitir que ela associe esse trabalho ou essa atividade como uma coisa negativa. Segundo ponto é a forma como a gente comunica. Eu não podia falar para ela assim: "Ah, infelizmente eu vou ficar 15 dias longe de você", né. "Ai, mamãe tá triste também, mamãe também vai ficar com saudade, mamãe também vai chorar". Não, a gente tem que ter a firmeza e a noção de que esse momento ele é crucial para que você se coloque firme naquela posição de adulto da relação, né, e para que a criança entenda que trabalhar também é bom, que não é só brincar que é prazeroso, trabalhar também pode ser prazeroso. E se você está mostrando isso para ela com o seu exemplo, olha que incrível isso. Lá na frente, a Rafaela vai aprender que trabalhar é legal, que ela pode trabalhar com uma coisa que ela gosta, que trabalhar é prazeroso, que trabalhar também é realização pessoal, não é só ganhar dinheiro e pagar conta, né. Então era importante para mim que ela tivesse essa noção. Então, sempre que ela chorava, né, a minha resposta era: "Filha, eu sei que a mamãe vai ficar distante uns dias, eu também vou ficar morrendo de saudade de você, mas você não fica feliz sabendo que a mamãe está feliz, né?". E aí para ela estava difícil entender esse conceito do como que eu vou ficar feliz se você está longe de mim. Aí a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: "Qual é a brincadeira que você mais gosta de brincar? O que que você mais gosta de brincar aqui em casa, com seus amigos, com a sua prima, com a mamãe, com o papai?". "Ah, eu gosto de brincar de boneca". Aí eu falei: "Então, imagina se alguém te dissesse que nunca mais você ia poder brincar de boneca, como você ia se sentir?". Aí ela falou: "Eu ia ficar triste". Falei: "Então, você gosta de brincar de boneca, a mamãe gosta de trabalhar viajando para Disney. Como você acha que a mamãe ia se sentir se eu nunca mais pudesse viajar para Disney trabalhando?". Aí ela entendeu, a mamãe ia ficar triste. Aí eu falo: "Você quer que a mamãe fique triste?". Então, assim, a gente foi levando, né, eu meio que fui comparando as coisas, e aí ela entendeu. Então, ela sabe que eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque o trabalho me traz dinheiro, né, para poder fazer as coisas que a gente quer fazer, para comprar o brinquedo que ela quer comprar, né, para pagar a escola, para pagar o balé, enfim. Então ela sabe que a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas que também a gente trabalha porque trabalhar é prazeroso, quando a gente faz o que a gente gosta. Então, o primeiro ponto aqui, que para mim era importante, é: a Rafaela vai crescer com uma relação saudável com o fator trabalho, né. Ela não vai crescer sabendo que você só trabalha para ganhar dinheiro e você vai topar fazer qualquer coisa por isso. Não, eu quero que ela tenha a liberdade de escolher o que ela quer fazer e ser feliz fazendo, porque é isso, quando a gente é feliz trabalhando, o resultado vem, né. Ele é consequência da gente fazer aquilo feliz e muito bem feito. Então, aqui, beleza, tá. Então, assim, primeiro, não demonstrar tristeza, sofrimento, infelicidade, para que a criança não associe aquilo como uma coisa ruim, ela tem que entender que por mais que aquilo doa nela, aquilo não é para ser uma coisa ruim. A mamãe fica feliz trabalhando, então quando for a minha vez de trabalhar, eu também vou poder ficar feliz, né. E segundo, ela entender que trabalho é importante, faz parte da vida, e que a vida da mamãe não gira em torno do umbiguinho dela, né, que a mamãe fica boa parte do tempo dedicando, amor, carinho, atenção a ela, mas que a mamãe também é um ser humano que trabalha e que também quer se realizar de outras formas, tá. Quando a criança é muito pequenininha, é mais difícil ela ter essa noção, mas acreditem, conforme o tempo vai passando, elas vão entendendo. Elas vão entendendo, porque hoje a Rafa sabe.
que se a mamãe está trabalhando, a mamãe está feliz, porque a mamãe gosta do trabalho. E ela sabe disso, né, porque hoje a gente conversa sobre isso, mas foi uma construção, tá. Então, primeiro ponto, temos que falar. É um ato de respeito e consideração aos nossos pequenos. Eles são só pessoas pequenas, mas eles são pessoas. Segundo ponto, a gente tem que falar com antecedência suficiente para que eles possam se preparar e fazer essa introdução, né? Fazer as informações chegarem de maneira gradativa e de maneira leve. Então, eu fui fazendo dia a dia, um dia com a mala, um dia com a roupa, um dia com a informação, um dia com as fotos, e assim a gente foi trabalhando até que ela pudesse contextualizar bem a ideia do que é a viagem, né. Terceiro ponto, não comunicar com tristeza, com pesar, comunicar que sim, você vai ficar com saudade, mas que você também fica feliz viajando e está tudo bem, né, que você também pode ser feliz no trabalho e que trabalhar com o que a gente gosta também é uma coisa importante para a nossa vida, certo? Resumindo até aqui foi isso. E aí, de maneira mais prática, o que que a gente fez aqui em casa para que o dia a dia ficasse mais leve para a Rafa, já que ela ficaria, sem mim esses dias todos, né. Eu estou meio engasgada aqui. Uma das coisas que a gente sempre faz é o calendário. Então eu tenho daqueles grandões, a gente encontra em papelaria, encontra, por exemplo, na Calunga, nessas lojas né, enfim, materiais de empresa, material escolar, enfim. Eu tenho aqueles calendários e eu tenho um que é mais coloridinho, mais bonitinho, que está aqui, que eu comprei para mim mesmo, para poder fazer o meu planner. Então eu pego um calendário desse com a Rafa e eu vou detalhando as coisas que vão acontecer na minha vida e na vida dela, enquanto a gente estiver viajando. Então eu faço desde o começo do mês, né, marco o dia que eu vou viajar, aí eu marco o dia que eu chego lá, o dia que eu vou estar, sei lá, no Magic Kingdom, o dia que eu vou estar no Epcot, o dia que eu vou estar no Animal Kingdom, e assim eu vou detalhando as atividades. Como a Rafa não sabe ler, né, ainda, está aprendendo, então eu desenho ou eu colo um adesivo, enfim, a gente faz de um jeito que ela entenda que, bom, nesse dia então tem um aviãozinho, então esse dia é o dia que a mamãe vai viajar. Ah, nesse dia tem uma cama do hotel, então a mamãe chegou lá. Ah, no outro dia tem um castelo, então é o dia que a mamãe vai estar naquele parque do castelo. E assim eu vou detalhando. Só que eu não faço o calendário só da viagem, eu faço um calendário desde o momento em que eu comuniquei, né, da antecedência com a qual eu comuniquei, até o dia que eu chego. Porque aí ela consegue contar quantos dias faltam para eu viajar, enquanto eu estiver lá, ela consegue acompanhar o que eu estou fazendo e contar quantos dias faltam para eu chegar aqui, né. Então, o calendário ajuda ela a ter uma noção um pouco maior aí do tempo, tá. E aí, a gente vai incluir também as atividades dela, porque na realidade tudo isso é sobre como eles ficam, né, e não como a gente fica. A gente está preparando para que eles fiquem bem, para que se eles ficarem bem, a gente fique bem também, né. Mãe é assim, se o filho está bem, a mãe está bem, se o filho estiver triste, a mãe fica triste, né. Então a gente vai, preparando a vidinha deles para que a nossa fique mais fácil, né. E aí eu coloco nesse calendário as atividades dela também. Então, o dia que tem balé, o dia que tem uma festinha de um amiguinho, o dia que ela vai jantar na vovó, o dia que ela vai passear com o papai, o dia que tem a natação, o dia, enfim, vou colocando as atividades dela, porque aí ela entende que a rotina dela é tão importante quanto a minha, né? E que enquanto eu estiver ausente, ela também vai ter atividades que eu não vou poder participar com ela. E aí, a gente vem com um terceiro fator, que é o fator papai, né, ou no caso, a sua rede de apoio aí, quem for ficar, com você, aliás, com a sua criança na sua ausência. No meu caso, é o meu marido, que é o Rafa, é o pai da Rafa, e aqui é tudo Rafa, tá, o Rafael e a Rafaela, é assim mesmo. E aí eu combino com o Rafa, então: "Olha, que dia que vocês vão, sei lá, na piscina, se for verão?", né, aí eu coloco lá o dia do clube. "Vocês nesse dia aqui, que tal você fazer uma receita com o papai? Ah, é aniversário de alguém, vamos fazer um bolo com o papai?". Aí eu desenho lá o bolo, que é o dia do bolo com o papai. Então a gente prepara atividades para que ela tenha, né, essa previsibilidade, que é uma palavra difícil de falar, mas eu consegui. Então, para que ela tenha isso e consiga se preparar ao longo desses dias todos em relação ao que vai acontecer. Isso traz uma tranquilidade maior para ela, né. Eu acho que para crianças no geral e para a Rafa com certeza, ela fica muito mais calma, né, nesse aspecto. Então a gente prepara o calendário. E aí, para que esse calendário saia, né, a gente tem uma conversa aqui que são os combinados com o marido, com a minha sogra, com a minha mãe, com as pessoas que estiverem com a Rafa nesse período. E a gente vai combinando mesmo, né, o que vai acontecer.
Nesse momento do combinado, é importante que você estabeleça um combinado muito sério com as pessoas, né, em relação àquilo que você gostaria ou não gostaria que acontecesse na sua ausência. Vou dar um exemplo clássico, assim, se você, por exemplo, é uma mãe que não dá doce para o seu filho, né, e aí você está ausente, você não quer que deem doce para a criança enquanto você estiver ausente, isso tem que ficar muito claro, né, isso tem que ser combinado com os adultos que vão estar com ela, né. Como que ela vai se comportar em relação ao pai, por exemplo, né. Aqui em casa sou eu que ponho a Rafa para dormir, e aí, nessa brincadeira, o Rafa acaba, né, ele acompanha, mas sou sempre eu que faço. A Rafa sempre pede, enfim. É lógico que na minha ausência ele assume, ele faz e não tem problema nenhum com isso, mas é mais natural, né, e a Rafa ela acaba dormindo mais rápido quando eu estou com ela. Então o que que a gente combinou? A gente vai combinar com o papai, então vai mostrar como que a mamãe faz, né, e aí a mamãe ensina o papai a fazer. Então a gente faz à noite, ele vai lá, faz o ritual do sono comigo olhando, aí a Rafa fala: "Tá tudo certo mamãe, papai aprendeu", né. Então eu preparo os vídeos que a gente coloca para ela ouvir de musiquinha de dormir, eu separo os livrinhos que ela quer ouvir, a gente pode fazer um livrinho por dia, posso, né, aí eu mostro para o papai como que eu faço a massagem na Rafa, no pezinho dela, enfim, aí tudo que a gente faz aqui à noite, né, tudo que eu faço para a Rafa dormir, ensinamos o papai, e aí ele aprendeu para poder fazer e fazer do jeito dele, né. Então a gente começa a fazer os combinados, e aí eu falo: "Filha, ó, a gente ensinou o papai, mas o papai vai fazer do jeito dele, se o papai quiser fazer uma coisa diferente com você, ele vai te mostrar", né, e a gente vai fazendo ela entender que o papai é o papai, ele não é um substituto perfeito da mamãe, e o papai tem o jeito do papai de fazer as coisas, e isso é importante para ela também, porque tem todas as outras coisas que só o pai vai fazer e a mãe não, né. Tem toda a parte legal das brincadeiras que ele faz com ela e eu não. Então tem as coisas que eles fazem juntos, eles jogam videogame, eu não jogo, eles brincam muito mais de Lego do que eu, né. Ele é o cara que das aventuras, então sai com ela para, sei lá, pegar a fruta no pé ali na pracinha, né. Então a gente começa a envolver o papai nessas atividades para ela saber que ela não primeiro ela não está sozinha, né, mas que tem uma pessoa tão legal quanto a mamãe, que vai estar com ela fazendo coisas diferentes também. Então aí ela começa a entender que, é uma oportunidade de fazer coisas novas, né, e assim ela vai se tranquilizando, tá. Então, a montagem desse calendário, ela precisa envolver, antes dele ser feito, né, essa conversa prévia, esse combinado prévio, não só com o papai, né, mas com as pessoas que estarão, com os adultos que estarão com a sua criança nesse meio período, tá. E aí falando do calendário em si, né, de maneira mais prática aí, eu não mando fazer um calendário, imprime e põe para Rafa, não, a gente faz juntas. Então, eu pego um momento, papel, caneta, giz de cera, canetinha, glitter, adesivo, cola, tudo que você tiver de material, né, de desenhar, pintar, e a gente pinta junto, porque aí ela está trazendo a visão dela. Então, eu posso falar para ela assim, sei lá, eu vou hoje, nesse dia aqui, eu vou no parque que tem a montanha-russa, né, mas na cabecinha dela, como será que é uma montanha-russa? Aí ela vai lá e desenha a montanha-russa do jeito que ela imagina, né, então ela já sabe, bom, desse jeito aqui é uma montanha-russa, ela vai lá e desenha e ela começa a entender aquilo. Então a gente faz esse momento de desenhar o calendário juntas, e ela vai administrando. Então eu ensino ela como: "Ó, hoje é dia tal, pode riscar esse dia aqui", aí ela vai riscando os dias e assim vai passando, tá. Então essa é a preparação. Por questões, de praticidade, a Rafa não me leva para o aeroporto, né, então, geralmente o Rafa me deixa como eu estou no interior de São Paulo, aí dependendo do aeroporto que eu vou embarcar, ele me deixa, né, num ponto mais próximo. Então, se eu embarco, por exemplo, de Viracopos, ele me leva até o aeroporto de Viracopos, que está do lado da minha casa. Agora, se eu embarco em Guarulhos, por exemplo, aí ele me deixa na rodoviária, eu vou de ônibus até Guarulhos, que é muito mais prático do que ir de carro para São Paulo. A gente evita ir, porque a gente odeia dirigir em São Paulo. E é real, assim, então acabo indo de ônibus que é mais prático. Então eu me despeço dela, geralmente na casa da minha sogra, né, ou com ela fazendo alguma atividade, a gente já teve uma conversa prévia, ela está sendo preparada esses dias todos, então esse momento da despedida é simplesmente: "Tchau filha, tô indo, até mais". E deixo ela brincando, deixo ela distraída, mas deixo ela ali, falo tchau, não saio escondido, mas eu não faço desse momento um grande evento,
sabe assim? Não rola que: "Ai, vou me despedir da minha filha", e choro emocionada. Eu posso até chorar, mas eu vou fazer isso no carro depois que eu já tiver saído de perto dela. Eu não transformo esse momento da despedida numa, sabe assim, num acontecimento ali. Não, é: "Filha, lembra a gente combinou? Hoje a mamãe tá indo, papai tá indo levar a mamãe no aeroporto, te amo muito, vai se comporta", né, aqueles combinadinhos da mãe com o filho, e eu saio e assim ela fica. Geralmente ela fica bem, normalmente a gente já prepara esse dia para que ela tenha, né, atividades, para que ela tenha coisas que distraiam ela ali, que sejam super interessantes. Então, por exemplo, agora em janeiro, muito provavelmente minha sogra vai encher a piscina nesse dia, né, e aí para ela vai ser muito mais interessante brincar na água do que ficar dando tchau para a mãe, né. Então a gente já prepara esse momento para ser legal para ela e assim a gente faz, né. E aí, o que eu combino com ela sempre é que ela se ela que ela pode me pedir, né, de repente um presente ou fazer uma listinha, dependendo de como for, né. Eu não coloco isso como uma compensação para ela, né, o presente não é uma obrigação, é um plus, mas não porque eu estou tentando compensar alguma coisa, e simplesmente porque eu tô lá, é uma ocasião especial e eu posso trazer um presente ou não. E aí ela me fala as coisas que ela gostaria, né, e essa do presente geralmente quando eu deixo para falar dele, assim, como último recurso. Sabe, se a conversa está ficando meio pesada, está indo para um caminho de muito chororô, né, eu trago o presente aí como um recurso de falar: "Viu, você já escolheu o seu presente? Você quer uma fantasia de princesa ou você quer uma boneca?", né. E aí quando ela lembra: "Nossa, o presente", tal, aí ela começa a pensar no presente e isso muda o foco dela, e aí o presente é meio que o meu último recurso de fazer com que a conversa fique um pouco mais leve. Mas não é uma compensação, não é uma obrigação, eu sempre combino que se der tempo, dependendo de como for, a mamãe traz, tá. Vou fazer o meu máximo, vou fazer o possível para te trazer, para aquilo não virar compensação. E aí, eu esqueci o que eu ia falar. Assim, geralmente o que que ela faz? A Rafa, como ela é muita emoção, ela tem é canceriana, né, ela se apega às coisas, assim, ao pedacinho de papel que a minha amiga me deu, enfim. Então a gente tem um combinado aqui que é uma troca. Ela me dá um objeto dela, que ela gosta, para eu levar, e eu dou um objeto meu para ela, que ela possa carregar com ela também. Geralmente é um bichinho de pelúcia. Em julho agora, na última temporada, ela me deu o Sansão, e aí eu quase morri de carregar o raio do Sansão, porque ele é desse tamanho, mas eu levava o Sansão para os parques, eu tirava foto com o Sansão, né, e aí ela me emprestou, era o Sansão da Turma da Mônica, o coelhinho da Mônica. Então a gente faz essa troca do objeto, eu dou uma coisa minha para ela dá uma coisa dela para mim, e assim a gente carrega, né, essas coisas conosco sempre que a gente sentir vontade. Sobre esse objeto, é importante dizer o seguinte, que para ela precisa estar muito claro que o objeto é legal, é uma lembrança, mas que a gente não precisa e a gente não depende desse objeto para lembrar uma da outra. Que ela vai sempre estar comigo e que eu vou sempre pensar nela e que eu vou sempre sentir saudade, que ela sempre vai estar no meu coração, independente desse objeto estar comigo ou não. Porque assim ela não associa, né, o amor, a lembrança, o carinho com eu estar com o objeto. Imagina se por algum motivo eles me ligam de vídeo e eu não tô com o negócio na mão na hora, ela vai achar o quê, né, que: eu esqueci dela". Então essa dissociação é importante. É uma lembrança, é um conforto, é um carinho, né, pode até ser uma brincadeira de: "Olha, eu vou levar então o seu bichinho para viver aventuras com a mamãe", tiro foto dele em vários lugares, né. Mas que eu não dependo disso e que ela saiba, isso é muito importante, que ela saiba que eu não dependo disso para lembrar dela e que eu vou estar sempre lembrando, sempre pensando e que a mamãe ama ela independente de qualquer objeto, né. E aí a gente faz essa troca então, e aí eu costumo carregar esse bichinho dela, geralmente ela me dá um bichinho de pelúcia e tiro fotos dele, levo ele para os lugares, né, e aí vou mandando as fotos para o meu marido e mostrando para ela, tá. Essa é uma das coisas que a gente costuma fazer. Coisas que eu já fiz, mas que eu não vou dizer que funcionam sempre. Às vezes funciona, às vezes não, depende muito do estado que ela está naquele momento ali. Escrever uma cartinha, fazer um desenho para entregar para uma princesa, por exemplo, fazer alguma coisa que a gente possa trazer que seja feito lá. Então, sei lá, um chapéuzinho que eu vou levar e vou pegar autógrafo do Mickey e quando eu trouxer de volta ela vai usar um chapéu
papel que tem um autógrafo do Mickey, né, um caderninho de autógrafos assinado, alguma coisa que a gente possa de fato fazer, mas que a gente consiga entregar aquilo que a gente prometeu, né, por isso tenham muito cuidado, especialmente se você vai de guia, porque eu não posso prometer que eu vou tirar foto em todos os lugares, eu não posso prometer que eu vou encontrar um Mickey e pegar autógrafo, pode ser que bem naquela hora eu esteja no first stage com o passageiro, né, pode ser que eu nem consiga estar naquele lugar, tirando aquela foto. Então a gente não pode sair prometendo 1000 coisas, né, mas aquelas coisas que você sabe que dá para cumprir, né, então que você faça, né, são coisas legais também. Então você fazer, sei lá, a Rafa adora Ariel, pegar uma cartinha dela para eu entregar para Ariel, e aí eu encontro a Ariel e entrego a cartinha e peço para alguém tirar uma foto, sabe. Coisas que eu já fiz antes também, eu pegava, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Eu levo fotos impressas, deles, né, do Rafa, da Polentuda, e aí eu levo as fotos e tiro fotos lá com eles aparecendo. Então, que é um jeito de fazer eles se sentirem lembrados ali e eu também, né. Deixa eu pegar as fotinhas aqui, que aí eu consigo mostrar para vocês. Tá quase, gente, é muita foto, tá. Aí a gente meio que se perde com isso. Aqui, achei essa do castelo, tá aqui, ó. Então eu tirei uma foto deles, e aí segurei a foto e apareci. Enfim, são dicas, né, são ideias aí de coisas que a gente pode fazer para fazer com que a criança se sinta um pouco mais inserida aí no seu momento. Mas de tudo que eu tenho para falar, assim, é que, acima de tudo, segue seu coração, né, entende que você é mãe ou você é pai, né, mas, você também é um ser humano que merece, que é digno, é digna de ter um trabalho que você ama, né, e que se no seu coração é importante, né, estar lá viajando, não se sinta culpado ou culpada por estar fazendo isso e se ausentando da sua vida familiar. Não se sinta culpado ou culpada porque você está deixando o seu filho, a sua filha em casa. Eles vão ficar bem, com certeza eles vão ficar bem se você tem uma rede de apoio, se você tem um companheiro, uma companheira, se você tem alguém com quem você pode contar que vai cuidar bem do seu filho, da sua filha, vai, sabe, vai e aproveita, porque é importante que esses pequenos cresçam sabendo que a gente pode ser feliz trabalhando. E eles só aprendem isso com exemplo. Se eles te veem feliz, se eles te veem batalhando pelos seus sonhos, se eles te veem fazendo aquilo que você sempre quis fazer, isso está na cara, está ali, está no exemplo. No momento em que eles crescerem, aquilo que eles aprenderam vai ser exatamente o que eles vão reproduzir. Então, se eles estão te vendo batalhando pelos sonhos, eles vão batalhar pelo deles também. Se eles estão te vendo tendo uma relação saudável e feliz com o trabalho, é essa relação saudável e feliz que eles vão ter com o trabalho deles também, sabe. Então, em momento nenhum se sinta culpado ou culpada porque você está viajando e se ausentando da sua vida familiar. Eu posso te garantir que a primeira viagem ela vai ser um pouco mais emocionada, né, mas que com o tempo vai ficar mais leve, com o tempo a sua criança vai entender ou as suas crianças vão entender, e assim, jamais subestima a capacidade dos pequenininhos. Eles sabem, eles entendem, eles podem não demonstrar aquilo com tanta sabedoria, porque eles têm muito menos recursos, né, eles estão aprendendo a viver nesse mundo, eles não têm o desenvolvimento, a maturidade que nós adultos temos, por motivos óbvios, eles são crianças, né, eles ainda estão se desenvolvendo, mas não subestima a capacidade deles não. Eles são super capazes de, sabe, processar aquilo do jeitinho deles e eles vão ficar bem. Eles vão ficar bem, mesmo que eles chorem um pouquinho, eles vão ficar bem, porque eles estão amparados, eles estão protegidos, eles estão assistidos, e se você fez a sua preparação de um jeito legal, né, com pessoas que te apoiam e te incentivam, você pode ter certeza que eles vão estar por aqui também, preocupados em suprir, né, a necessidade dessa criança em relação à sua falta, tá. Então fica tranquila, fica em paz, fica sossegada que vai dar tudo certo. Confia no processo, se eu puder ajudar com algumas dicas, lembrando que tudo que eu estou contando aqui é a minha experiência pessoal com a Rafa, né, e que não sou profissional da área de pedagogia, educação, desenvolvimento infantil, psicologia, que eu estou falando aqui
de mãe, né, e que se você está aqui me assistindo e é professora de educação infantil, e é pedagoga, e é psicóloga, e é terapeuta, ou é dessa área, e eu falei qualquer besteira aqui, sinta-se à vontade para vir aqui me corrigir, a gente pode fazer um bate-papo. Se você topar o convite, vem aqui no vídeo também, a gente faz uma discussão legal para trazer mais subsídio para essas mães e pais também que estão chegando aqui, estão nesse momento de vou para a Disney a primeira vez e vou deixar a minha criança. Eu tenho certeza que a gente consegue ter ainda mais colaboração e contribuição para ajudar essa galera a viajar tranquila, a viajar feliz, tá? Então, mãe, pai, acalma seu coração, vai dar tudo certo e aproveita a sua viagem, porque você merece esse momento também. Quanto mais você batalhar pelo seu sonho e mostrar que vale a pena realizar, vale a pena trabalhar, mais você está ensinando isso do melhor jeito possível, que é com o seu exemplo, né? As palavras, como que é aquela frase? Que as palavras convencem, mas as ações arrastam. Eu não sou boa de ditado, não, mas você entendeu, né? O espírito da coisa aí. Aquilo que a gente faz ensina muito mais, né, do que o que a gente fala, tá bom? Então é isso, acho que eu falei mais até do que o planejado aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula completamente inspirada aí pelo meu momento de mãe para mãe. E de novo, Dani, obrigada por ter trazido esse assunto à tona para a gente poder estar aqui gravando esse material. Tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se fala numa próxima. Beijos para vocês e me contem depois que vocês voltarem, mães e pais, como que foi a experiência, comenta aqui para eu saber, tá? Tchauzinho, até mais.